Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Walter. Olá, Martin. Vamos continuar de onde paramos da última vez? E não falamos ainda sobre a parte polêmica. Não. E nós realmente precisamos de um tempo para olhar para esse assunto importante. Vamos abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, muito obrigado mais uma vez que Tu nos reunistes para que possamos continuar a discutir esses assuntos importantes. Por favor, ilumine nossas mentes e abençoe essa conversa. Em nome de Jesus, amém. Em nossa última conversa, discutimos a questão da doutrina do pecado. Vimos que pecado é a transgressão da lei, vimos também se o homem é capaz ou não de guardar a lei. Falamos sobre todos esses assuntos. Vimos como a Bíblia diz claramente que devemos ser perfeitos, assim como o Pai Celestial é perfeito, e hoje vamos nos aprofundar nisso. Martin, nós realmente temos que entender essa questão da perfeição moral. Pois, se temos que ser perfeitos, assim como o nosso Pai Celestial é, e uma vez que a humanidade chegar a um ponto em que a intercessão acabará, que nos obrigará a viver por algum tempo sem um intercessor, então como isso funciona? Vamos analisar esse assunto. O dicionário de Noah Webster, de 1828, define o que é perfeição moral. Vamos dar uma olhada nessa definição. A perfeição moral é a completa possessão de toda a excelência moral, tal qual a do Ser Supremo, ou a possessão de tais virtudes e qualidades morais conforme a capacidade de uma determinada coisa. Que definição interessante! Há dois aspectos. Sim. O primeiro é excelência moral e aquela que é encontrada em Deus. Sim, sede vós perfeitos, como Deus é perfeito. Assim como seu Pai Celeste é perfeito. Mas então temos essa palavrinha aqui, ou também a possessão de tais qualidades morais e virtudes de acordo com a capacidade de uma determinada coisa, ou seja, o maior nível de perfeição que eu possa atingir, sou capaz de atingir, também é definida como perfeição moral. Isso é interessante. Sim. Uma, porém, é consideravelmente menor do que a outra. Correto. Muitas pessoas, porém, não aceitarão essa definição como compartilha a Bíblia. Elas defendem que devemos ser no mesmo nível de perfeição de Deus, porque a Bíblia ordena assim. Mas a mesma Bíblia diz que se dissermos estar sem pecado, somos mentirosos. Então, qual definição está certa? Vejamos se o Espírito de profecia pode nos ajudar. A ordem de Cristo foi, portanto, sejam perfeitos, assim como o Pai de vocês que está nos céus é perfeito. Ele nos mostra aqui que podemos ser tão perfeitos em nossa esfera como Deus é em sua esfera. Não é a mesma definição dada pelo dicionário? Sim, é. Com certeza. Há dois níveis de perfeição aqui. Uma é a esfera de Deus e a outra é a esfera do homem. Dois níveis. As duas não são necessariamente iguais, mas ambas são definidas como perfeição. Mas a pergunta é, seremos capazes de algum dia alcançar a excelência moral de Cristo? Ou seja, se Deus está ali e nós estamos aqui, será que algum dia nós nos nivelaremos de forma a alcançarmos o mesmo nível de perfeição de Deus? Alguns dirão que sim, pois as Escrituras dizem assim. Mas há um verso balanceador, segundo o qual, se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Soa complicado. Vejamos então. Cristo exerceu a mais rígida autonegação ao resistir às últimas tentações do inimigo. Ele venceu Satanás num longo jejum do deserto, e quando este veio a ele, como anjo de luz, oferecendo o domínio do mundo em troca da sua adoração,
Cristo realizou sacrifícios que nunca serão exigidos do homem, uma vez que o homem nunca poderá alcançar o seu exaltado caráter. Uau! Uhum. Toda a sua vida terrena foi uma demonstração de perfeita submissão à vontade de seu Pai. O curso de Cristo e o de Satanás apresentam um contraste completo de uma vida de obediência com uma vida desleal. De acordo com essa citação, o homem jamais alcançará o nível absoluto de excelência moral divina. É o que a citação nos diz. Sim. Ou seja, as duas esferas nunca serão totalmente niveladas, correto? Mas isso significa que elas não podem se aproximar? Não. Significa que elas podem se Podem se aproximar. Sim. Elas têm que se aproximar. Precisam se aproximar. Excelente. Até agora, estabelecemos o seguinte: há duas esferas de excelência moral. Uma é aquela na qual Deus opera e a outra é aquela na qual o homem opera. Agora, a questão da propensão ao pecado, da inclinação ao pecado. Sim. Tenha cuidado, muito cuidado, com como você habita sobre a natureza humana de Cristo. Não o apresente às pessoas como um homem com propensões ao pecado. Ele é o segundo Adão. O primeiro Adão foi criado puro, um ser sem pecado. Note aqui como Adão, antes da queda, era um ser sem pecados, sem mancha alguma de pecado sobre ele. Foi feito na imagem de Deus. Ele poderia pecar, e ele pecou através da transgressão. Ele tinha liberdade de escolha? Sim. É claro. Então ele era predestinado? Não. Portanto, essa doutrina é errada. Por causa do pecado, a sua posteridade nasceu com predisposição à desobediência. Mas Jesus Cristo era o único Filho unigênito de Deus. Isso quer dizer que Jesus era singular, o único de um tipo, não é? Correto. Ele tomou sobre si a natureza humana e foi tentado em todos os pontos, assim como a natureza humana é tentada. Ele poderia ter pecado, poderia ter caído, mas nem por um momento houve nele a propensão para o mal. Ele foi assaltado pelas tentações no deserto, assim como Adão foi assaltado pelas tentações no Éden. Jesus não tinha propensão. Mas nós temos propensão? Sim. Mas isso significa que nós somos escravos dessa propensão? Não. Precisamos ser cuidadosos. De que maneira pode um jovem reprimir as suas más propensões? Este parágrafo é muito interessante. É do livro Obreiros Evangélicos. E desenvolver aquilo que é nobre e bom em seu caráter? Quer lhe atente às palavras, quer você coma ou beba, ou faça o que for, faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Aqui está o princípio que deve nortear cada motivo, pensamento e ação. Paixões profanas devem ser crucificadas. Elas clamarão por indulgência, mas Deus implantou no coração altos e santos propósitos e desejos, e estes não devem ser rebaixados. É somente quando nos recusamos a nos submeter ao controle da razão e da consciência é que somos arrastados para baixo. Paulo declarou que podemos fazer tudo através de Cristo. Há duas coisas muito importantes aqui. Sim. Eu preciso lutar contra as minhas más propensões. Deus implantou em nossos corações esse desejo que não deve ser degenerados. Portanto, a pergunta é: sou capaz de guardar a lei? Não por si mesmo. Não com a sua própria força, Não. mas posso guardá-la? Sim. Caso contrário, ele não teria dito, vai e não Correto. peques mais? Sim. Mas isso muda o fato de que tenho uma propensão para o mal? Não. Não.
Todos nós temos essa tendência para o pecado. Sim. Tenho desejo pelo mal. Se passo em frente a algo que os meus olhos não deveriam contemplar, sentimos uma inclinação natural a olhar. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso lutar contra essa tendência, pois ela é pervertida. Portanto, eu não vou olhar. Martin, isso não quer dizer então que eu preciso me livrar da maior parte daquilo que a mídia me apresenta? Sim. A maior parte do que há por aí no mundo. Sim. Portanto, digamos que eu seja um alcoólatra. Neste caso, eu preciso fazer a decisão moral de não beber. Preciso tomar a decisão de não me expor no terreno de Satanás. Devo decidir não frequentar mais bares? Pois, ainda que eu esteja bem hoje, isso certamente vai me derrubar um dia. Eu preciso lutar contra a minha propensão para o mal, de forma que eu esteja em um processo de libertação e não mais de contínua escravidão a ela. Mas isso quer dizer que a minha propensão acabou? Não. Mas eu não parei de beber. Correto. Vai e não peques mais. Sim. Assim você não está mais praticando a sua predisposição. Isso. Digamos agora que eu tenho uma propensão para pornografia. Porém, eu encontro Cristo. E que Cristo me diga que eu preciso me livrar dessa corrupção moral em mim antes que algo pior me aconteça. Ele me diz, vai e não peques mais. Isso quer dizer que qualquer coisa que eu possua que tenha relação com esse vício deve ser destruída. Qualquer coisa que acabe me empurrando para esse vício deve ser rejeitada. Vá e não peques mais. Devo guardar a lei de Deus. Devo viver em santidade. Mas, e se lembranças virem à sua mente, isso é pecado? Não. Não, é o diabo te tentando. Correto. Ele está atirando em você, está te tentando. E você está num site, de repente todas essas pop-ups aparecem? Por exemplo, eu acesso muitas páginas religiosas por causa do meu trabalho. E mesmo assim, muitas vezes, alguma coisa aparece lá na tela. Você se pergunta, de onde veio isso? E quando isso acontece, eu imediatamente tenho que clicar no botão fechar. Não permita que ele corrompa a sua mente. Ele pode até tentá-lo, mas ele não tem direito sobre a sua vontade. Sim, sobre suas escolhas. Você ainda tem a escolha de dizer não. E quando aquela voz diz, eu sei que você quer olhar, é aí que você diz, Senhor, me ajude. Correto. Ele então fará, através de você, aquilo que você consegue. é incapaz de fazer por si mesmo. Pedro, por exemplo, tinha o pecado da presunção. Sim. Eu, Senhor, não. Esses aí podem te abandonar, mas eu, não. E ele se complicou depois, não? Sim. Ele se complicou bastante. E mesmo após aquela situação, o Senhor disse a ele, apacente as minhas ovelhas, apacente os meus cordeirinhos, até os cordeirinhos. Isto porque Pedro aprendeu que o pecado da presunção é um grande obstáculo ao trabalho cristão. Correto. Ele percebeu que ele não era capaz através de si mesmo, mas somente através de Cristo. Em muitas das minhas palestras, no passado, eu dei bastante ênfase à justificação, já que eu não sou salvo pelas minhas obras ou por nada que venha de mim. Sou salvo apenas pela justiça de Cristo. E por causa disso, alguns me acusavam de ensinar que temos licença para pecar, pois não podemos guardar a lei. Eu, porém, negava isso categoricamente. Eu dizia, devemos guardar a lei. Não apenas devemos, mas podemos guardar a lei em nossa esfera. Ao nível de excelência moral que você é capaz. Nós devemos guardar a lei.
Então, nossas paixões profanas clamarão por indulgência. Mas Deus implantou no coração altos e santos propósitos e desejos, e podemos fazer todas as coisas através de Cristo. Assim como José, nós podemos correr. Não é? José lutou contra as suas propensões. Sim. Essa é uma comparação muito boa. Mas vamos aos detalhes agora. Há uma notável diferença entre ser perfeito e ser sem pecado. Nós podemos acabar confundindo muito, não apenas no espírito de profecia, mas também nas Escrituras. Isso é mais fácil do que você imagina. Sim. É possível que nos tornemos tão confusos que não saibamos para onde estamos indo. Mas vamos tentaremos ser bastante precisos. Entenda que há muitas outras citações do que aquelas que vamos mostrar agora. Talvez você possa colocar um link para o documento que lista essas citações. Devemos nos esforçar diariamente contra o mal exterior e interior, se quisermos alcançar a perfeição do caráter cristão. Review and Herald, 1882. Portanto, há um esforço a ser realizado. É uma guerra. Com o Espírito de Cristo, nosso modelo de caráter diante de nós, devemos sempre nos esforçar pela perfeição. Cada alma tem um caráter a formar para a vida eterna. A vida do cristão é uma constante batalha contra a escravidão da paixão. Nós estamos amaldiçoados com uma natureza caída. Correto. E essa natureza caída quer me levar a fazer alguma coisa, ao mesmo tempo que a palavra e o Espírito querem me levar para um outro caminho. Mas a escolha é sempre minha. Sim. E é natural que eu procure desculpas para obedecer à minha natureza caída. Sim. Mas se eu tenho um relacionamento com Cristo, então posso dizer, eu tenho um novo caminho, eu não quero mais o antigo. É aí que a presunção É aí entra. que a presunção entra. Se você tem desculpas, na maioria das vezes você se usa da presunção para dizer que as suas desculpas são válidas. A mulher que me deste. A serpente me enganou. Não, foi você que disse sim. E mesmo nessa escolha, Adão teve a presunção, juntamente com Eva, de que Deus não seria tão severo. Isso. Ele os amava demais para ser tão exigente a ponto de puni-los por terem comido Exato, aquele fruto. muito bem. E hoje em dia, também ouvimos o tempo todo aquela desculpa. Ah, mas foi criado assim. Meus pais me criaram assim. Fui abusado quando criança. Isso ou aquilo. Não que essas coisas não sejam ruins, mas no final das contas, o A que sua conta é a sua escolha. escolha. Mas será que a afirmação feita pelo Espírito de profecia de que devemos nos esforçar diariamente para vencer o mal está de acordo com a Bíblia? Veja o que diz Lucas 13. Esforce-te para entrar pela porta estreita, porque lhes digo que muito tentarão entrar e não conseguirão. Está em perfeita harmonia. Mas sabe o que eu não entendo? É o fato de tanta gente acusar Ellen White de ser uma falsa profetisa. Deve ser porque nunca leram os escritos dela com cuidado. Falsa profeta, alguns dizem que ela tinha um problema cerebral, Sim. escrevendo essas coisas. Ora, então esses são os textos mais sublimes já escritos por um doente mental. Ninguém precisa fracassar em alcançar em sua esfera a perfeição do caráter cristão. Martin, se as pessoas lessem isso, teriam esperança. Pois quando se lê que precisamos ser perfeitos, exatamente como o nível mais alto de perfeição do universo, pois do contrário se está perdido, corremos o risco de nos desesperar, e eu já vi muitos assim, e é por isso que precisamos ter cuidado, pois não devemos retirar a glória de Deus, mas ao mesmo tempo não devemos retirar a obrigação do homem. E é aí que você vai juntar essas duas coisas. Dessa forma, temos a harmonia. Ninguém deve fracassar
ou alcançar em sua esfera a perfeição do caráter cristão. Pelo sacrifício de Cristo, provisões foram feitas para o crente, a fim de que receba tudo aquilo concernente à vida e à santidade. Deus nos chama a alcançar a norma da perfeição e coloca diante de nós o exemplo do caráter de Cristo. Em sua humanidade, aperfeiçoado por uma vida de constante resistência ao pecado, o Salvador mostrou que através de uma cooperação com a divindade, humanos podem em suas vidas alcançar a perfeição de caráter. E eu vou dizer mais uma vez, em sua esfera. Sim. Nunca se esqueça disso. Do contrário, você vai se desesperar. Correto? E Cristo é sempre o exemplo Sim, a ser atingido. sim, e ele travou a batalha em meu lugar. Correto? E isso também diz, juntamente com as Escrituras, que isso é uma coisa constante, não uma vez só e acabou. A nossa natureza pecaminosa deve morrer todos os Todos dias. os dias. E caso você tropece, o que ele diz? Nós temos um advogado junto ao Pai. É isso mesmo, temos um advogado. Não que devamos pecar, Não. mas caso aconteça contra a nossa vontade, devido às circunstâncias, ou seja lá o que for, quando caímos, temos um advogado. E nós sempre temos que ir aos pés de Jesus para confessar os nossos pecados. Uma linha tênue separa o pecado da presunção, da virtude da fé perfeita e confiança em Deus. Satanás estava confiante de que poderia se aproveitar da humanidade de Cristo a fim de fazê-lo cruzar a linha entre a confiança e a presunção. Muitos naufragam nesse ponto. Satanás tentou enganar Cristo através da bajulação. Ele reconheceu que Jesus estava no meio do deserto por causa da sua fé, confiante de que Deus era o seu Pai em todas as circunstâncias. Então ele pediu a Cristo que desse a ele mais uma prova de sua dependência de Deus, só mais uma evidência de sua fé de que ele era realmente o Filho de Deus. E sugeriu que se jogasse do templo. Afinal, se Cristo era realmente o Filho de Deus, ele não tinha nada a temer, pois anjos o segurariam. Aqui Satanás deu prova de que conhece as Escrituras, pois a utilizou. Será que o diabo pode nos tentar utilizando as Escrituras? Mas é claro que sim. É. Se você subestimar o adversário, Então você está em tem grandes apuros. problemas. Eu fico boquiaberto ao ver tanta gente presunçosamente ordenar ao diabo que faça isso ou aquilo, quando mesmo Gabriel teve dificuldades com ele. Não é incrível isso? Pense, se ele conseguiu tentar até mesmo a Cristo, quanto mais tentará você. E Jesus não tinha tendência para o mal como eu tenho. Isso serve para mostrar a você que sem Cristo que o venceu, não tem jeito nenhum de você vencê-lo. Não, de jeito nenhum. Apesar de não termos perfeição na carne, podemos a perfeição de caráter na alma. Mas que afirmação impressionante! O que ela quer dizer? Quer dizer que estou aqui, preso a esta natureza caída. Mas ainda assim, posso transcendê-la ao aceitar a expiação de Cristo e apropriar-me dela pela fé, e assim abrir uma porta para que Ele possa efetuar as suas boas obras em mim pelo poder dele. Então, na verdade, isso diz que você pode ter perfeição na alma, mas não da carne. Significa que a perfeição de Cristo, não a sua própria. Correto? Através de seu sacrifício feito em nosso favor, os pecados podem ser perfeitamente perdoados. Essa declaração é maravilhosa, pois diz que os pecados são perfeitamente perdoados e não diz que devemos ser sem pecados. Não. Afinal, ainda possuímos a natureza pecaminosa, mas não somos mais escravos dela, pois em nossa esfera podemos resisti-la e vencê-la. Tal poder, no entanto, vem de Deus. Uma vez que a nossa dependência não está naquilo que o homem pode fazer,
mas naquilo que Deus pode fazer pelo homem através de Cristo. Pela fé em seu sangue, todos podem ser feitos perfeitos em Cristo Jesus. Graças a Deus, não temos que lidar com impossibilidades. Podemos reclamar a santificação. Podemos desfrutar do favor de Deus. Não devemos nos preocupar com o que Cristo e Deus pensam de nós, mas o que Deus pensa de Cristo, o nosso substituto. Isso é lindo. É maravilhoso, Martin. Não é equilibrado? Esperança. É esperança. Veja que podemos dissecar estes escritos de maneira a separar todos os textos que se referem ao dever e negligenciar textos como estes, o que vai deixar as pessoas desesperadas. Mas se considerarmos todos os textos, então nós temos alívio e esperança. E é assim que deveria ser. Exato. Eu não consigo fazer por conta própria. Eu tenho que fazer isso com Cristo, mas eu tenho que fazer. Devemos fazê-lo, exato. Vejamos a pergunta: podemos ser completamente sem pecados? Há muitos que defendem que esse é o caminho, que devemos ser completamente sem pecados. Bem, na verdade, nós podemos, de fato, ser sem pecados. É mesmo? Podemos? Pois uma vez que Cristo perdoou seus pecados perfeitamente, você se torna o quê? Então você está sem pecado. Sem pecado. Mas quem fez o perdão? Cristo. Cristo perdoou. Mas podemos nos tornar sem pecado somente pelos nossos esforços? Não, de maneira nenhuma. Muito bem, continuemos. No espírito de profecia, o termo sem pecado sempre se refere a Jesus, aos anjos, aos mundos não caídos, ao céu e ao estado de Adão antes do pecado. Acabamos de ler que Adão não tinha pecado. Vejam um exemplo. Deus poderia ter proclamado a sua verdade através de anjos sem pecado. Mas este não era o seu plano. Ele escolheu seres humanos, homens cheios de fraquezas, como um instrumento para a realização de seus planos. O Filho de Deus rebaixou-se a fim de levantar o caído. Ele deixou para trás os mundos sem pecado, as 99 que o amavam, e veio a esta terra, a fim de ser ferido pelas nossas transgressões e esmagados pelas nossas iniquidades. Isaías 53:5. Ele, aquele que não tem pecado, foi tratado como nós merecíamos, para que nós, caídos e pecadores, fôssemos tratados como ele merece. Essa é uma linda citação. Portanto, vemos aqui que a condição sem pecados se refere a Cristo, assim como a seres não caídos e Adão e Eva antes da queda. Ela não se aplica a mim. Não. Ela nunca se aplicou a você, a qualquer outro ser humano na face da terra, além de Cristo. Que aqueles que se sintam inclinados a fazer uma alta profissão de santidade olhem para o espelho da lei de Deus. Ao contemplarem as suas vastas exigências e entenderem que a sua função é discernir os pensamentos e intentos do coração, não dirão mais que são sem pecados. Se nós, disse João, sem se excluir de seus irmãos, dissermos que não temos pecados, a verdade não está em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O apóstolo Paulo declara: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nada de bom. Romanos 7,18. A todos que têm tentado obter pela fé a chamada carne santa, eu lhes digo que nunca conseguirão. Nenhuma alma sequer dentre vocês tem carne santa. Nenhum ser humano sequer na terra tem carne santa. Isto é impossível. Somos todos pecadores. É a nossa condição. Mas por quanto tempo estaremos nessa condição? Enquanto Satanás reinar, teremos que subjugar o eu. Pecados tentadores para superar. Até que a vida termine, não haverá ponto de parada,
nenhum ponto em que possamos alcançar e dizer que finalmente conseguimos. A santificação é o resultado de toda uma vida de obediência. Nunca poderemos dizer que atingimos uma condição sem pecado. Você acredita que pessoas já me disseram isso? Já ouvi gente dizer que não peca mais. Não podemos dizer estou sem pecado até que este corpo vil seja transformado de acordo com a glória de Cristo. Mas ao procurarmos seguir a Cristo constantemente, nos pertence então a esperança de ficarmos diante do trono de Deus sem mancha, ruga ou qualquer coisa do tipo. Completos em Cristo, vestido de sua justiça e perfeição. A única maneira de tornar-me perfeito é através de Cristo. Quando os seres humanos receberem a carne santa, não permanecerão mais na terra, pois serão levados para o céu. Apesar de os pecados serem perdoados nessa vida, seus resultados não são completamente removidos. Ou seja, Martin, permaneceremos nessa condição até Cristo voltar. Sim, se você estiver sem pecado, significa que você já está no céu. Estamos no céu. É isso mesmo. Temos aqui mais uma linda citação. O quão mais nos aproximamos de Jesus e o quão mais claramente discernirmos a pureza de seu caráter, mais claramente veremos a pecaminosidade do pecado e menos inclinação teremos de nos exaltar a nós mesmos. Haverá uma contínua busca da alma por Deus, uma contínua e fervorosa e sincera confissão dos pecados a Ele. Não há amor sincero por Jesus habitando no coração que não perceba a sua própria pecaminosidade. A alma que é transformada pela graça de Cristo admirará o seu divino caráter, mas se não conseguirmos enxergar a nossa própria deformidade moral, isso é evidência irrefutável de que ainda não vislumbramos a beleza e a excelência do caráter de Cristo. Que palavras poderosas! Isso serve para mostrar que a presunção é uma coisa muito perigosa. Precisamos de um balanço. Precisamos ser perfeitos. Sim. Sim, precisamos. Precisamos guardar a lei? Sim. Mas podemos guardá-la? Sim, mas não por nossas próprias forças. Mas podemos em nossa esfera. Podemos. Nossa vontade deve atuar. Precisamos guardar a lei e podemos guardar a lei. E se a excelência moral do ser divino é imputada a nós, então, diante de Deus, somos vistos como perfeitos. Mas reclamar essa condição por mérito próprio é presunção. Podemos nós, então, portanto, nos tornarmos sem pecado? Podemos nos tornar sem pecados por decreto. Mas não podemos nos tornar sem pecados pelos méritos dessa natureza, até que este corpo vil seja transformado conforme o corpo glorioso dele, o decreto não tem efeito. Exatamente. Então, se eu puder colocar nas minhas palavras como eu entendi, nós podemos apenas nos tornar sem pecado quando confessamos nossos pecados e então, no final, quando Jesus voltar, nós seremos levados para o céu, então nos tornaremos sem pecado. Sim. Segundo uma citação do Espírito de Profecia, nós não podemos nos declarar, mas Ele pode. Pois se Ele apaga os nossos pecados, então Ele lhe declarou sem pecados. Sim. Aqueles que sentiram o santificador e transformador poder de Deus não devem cair no perigoso erro de acharem que estão sem pecado, que têm atingido o estado máximo de perfeição, que estão além do alcance da tentação. A norma do cristão é manter diante de si a pureza e a amabilidade do caráter de Cristo. De Cristo. É do caráter de Cristo. Dia após dia, ele pode se revestir de novas belezas e refletir ao mundo cada vez mais da imagem divina. Portanto, eu jamais posso afirmar que cheguei a uma condição sem pecado, enquanto estivermos deste lado da eternidade.
até mesmo após o fim da intercessão de Cristo, até que esse corpo vil seja transformado de acordo com a glória do corpo de Cristo, não Sim. posso me declarar sem pecado. Isso é um fato. Alguns chegam até mesmo ao ponto de quase sem volta de acharem que não podem mais pecar. Isto é muito perigoso. Achar que sou tão santo que não peco mais? Conquistei a carne santa. E eu acho impressionante, Martin, que líderes religiosos proeminentes no mundo, que transgrediram a lei de Deus, especialmente o 7º mandamento, tenham se justificado dizendo que não pecaram, porque afinal eles são santos. Correto. É incrível. É exatamente assim que o diabo trabalha. Ele faz a sua cabeça, É. lhe convencendo que é impecável. E que, na verdade, você é um santo, agora que você se tornou sem pecado. Então, como recompensa, algumas coisas que eram contrárias à lei de Deus se tornam É permissíveis. permitido, correto? E encontramos isso não apenas no cristianismo. Isso é visto em todas as religiões. Eu não quero, neste episódio, me aprofundar no que as outras religiões dizem, mas, na verdade, é isso o que muitas delas ensinam. Isso exige cautela? É. O pecado da presunção não exige nossa atenção? Não podemos confiar no nosso eu de maneira alguma. O espírito de profecia também diz que a presunção é a contrafação da fé. Correto. Elas caminham juntas e podemos vê-la nas manifestações que ocorrem pelo mundo. Aqueles, portanto, que dizem não pecarem mais, não veem mais utilidade no Pai Nosso, uma vez que este nos ensina a pedir perdão pelos nossos pecados. Também veem pouca utilidade na Bíblia, uma vez que alegam ser guiados pelo Espírito. Não há muitas religiões no mundo hoje que alegam que a norma é o Espírito? Uhum. Já não vimos nesses episódios a série de vídeo nos quais foi alegado que se o seu grupo tem a mesma manifestação que o meu grupo, o Espírito nos considera como um. Sim. Então, se o protestantismo e o catolicismo têm a mesma manifestação, por exemplo, de algum dom de Espírito, então eles são um, ainda que tenham doutrinas diferentes. Veja, isso para mim liga com aquilo que nós começamos, que nós temos que Um ser de uma propósito. só mente, de um só acordo. Eles dizem que eles são guiados pelo Espírito e que a Bíblia e não usam a Bíblia para Verificar se realmente é o Espírito de Sim. Deus. e tá tudo bem, porque é aí que o movimento ecumênico entra. É isso mesmo. Não se prega a doutrina no movimento ecumênico. Então você tem o Espírito, mas você É deixa a isto palavra de mesmo. fora. Que engano terrível! Pensam que estão completos em Cristo, mas não sabem que são miseráveis, cegos e nus. Veja, este assunto pode ser um pouco confuso, pois se Cristo deixará o santuário celestial, terminando assim a sua intercessão, quando o decreto for promulgado, que o tempo da graça chegou ao fim, significa que você estará aqui nesta terra sem um mediador. Portanto, existe essa noção de que permaneceremos neste planeta sem pecados, em uma condição de perfeição, durante este período. Logo, será necessário atingir este estado de perfeição moral. E este estado será algo concedido à última geração. Uhum. É isso que tem sido dito. Sim, é isso que alguns acreditam. Mas eu gostaria de repetir que, caso alguns creiam dessa forma, não deveriam ser vistos como inimigos, pois acabamos de ver que é um assunto complicado. Há muitas interpretações possíveis. Então, sejamos tolerantes uns com os outros. Não classifique o seu próximo como perdido, apenas porque a opinião dele difere da sua. Dito isso,
Vamos dar uma olhada mais detalhada nessa questão, pois há pontos que precisam ser discutidos aqui. Aqueles que estiverem vivendo na Terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, permanecerão diante da vista de um Deus santo, sem um mediador. Antes de você prosseguir, poderia nos explicar o que significa estar de pé na presença de Deus sem o mediador? Porque eu não acho que todo mundo entende porque os adventistas têm o espírito de profecia que está nos dizendo que haverá um tempo que Cristo não estará sendo mediador. E talvez isso seja algo estranho para alguns dos que Analisemos assistem. a lógica por trás disso. Sabemos que o tempo de graça terminará. O entendimento da maioria ao redor do mundo é de que a igreja cristã será arrebatada antes das pragas e da grande tribulação. A tipologia, porém, nos mostra que não é o caso, pois os israelitas estavam no Egito quando as pragas caíram. Deus, no entanto, não permitiu que as últimas 7 pragas afetassem os israelitas, somente os egípcios, não é? Sim. A tipologia, portanto, nos revela que o povo de Deus estará aqui, antes do livramento final e durante o período das pragas. E as pragas somente cairão após o fim do tempo de graça. Ok. Sim. Deus, portanto, terminará com o tempo de graça. Ou seja, o seu trabalho de intercessão pelo pecador terminará. E neste período da grande tribulação, quando as pragas estiverem caindo, aqueles que estiverem sido redimidos por Jesus Cristo ficarão sem a mediação dele, uma vez que a intercessão de Cristo terminou. Sim. Portanto, este é o significado. Haverá um tempo em que o povo de Deus não terá mais o mediador. Então, quando o Apocalipse diz que nós já lidamos com isso, Miguel se levanta, é aí que a porta da graça se fecha. Isto, Então haverá um período quando as últimas pragas estarão caindo sobre a terra. correto? Então, nesse período, a igreja não será arrebatada, mas passará por esse período. E é Exato. durante esse tempo que não haverá mediador. E a pergunta que surge, Martin, este grupo não terá o mediador, mas continuam com a natureza pecaminosa. E se alguém pecar durante esse período? Pode levar meses, pois uma vez que não mais há intercessão, você estaria perdido. O argumento, portanto, é, neste período, você já deve estar perfeito, pois não poderá mais cair. Mas me permita recuar um pouco e abordar este assunto com uma pergunta. Quando Adão e Eva eram perfeitos, impecáveis, eles poderiam cair? Sim, Poderiam. sim. Portanto, será que Deus, através de um decreto, moldará as circunstâncias de forma que seja impossível cair? Não, pois isso seria o fim do seu livre-arbítrio. Correto. A mesma coisa com os anjos. Então podemos fazer a pergunta, com licença, por que Deus não nos poupou de todos esses problemas desde o início, nos criar sem a possibilidade de pecar? Aí não teríamos todo esse caos, Correto. mas então seríamos robôs, Sim. uma vez que não seríamos capazes de fazer qualquer coisa fora da condição do amor. Pois seríamos programados, não é? Sim. Se o motorista vira para a esquerda, o passageiro vai para a esquerda também, não há nada que ele possa fazer. Portanto, sim, haverá um tempo sem intercessão. E a pergunta é, qual será a sua situação? Este é um assunto sério, portanto devemos analisá-lo com cuidado, porque alguns acham que se não alcançarmos o estado de absoluta perfeição, nessa última geração, devemos então passar por esse período com a nossa natureza pecaminosa. E se cairmos, quer dizer que Satanás estava correto ao dizer que é impossível guardar a lei de Deus. Portanto, precisamos chegar a essa condição. E somente a última geração conseguirá isso. Isto
É o que algumas pessoas acham. Analisemos isso cuidadosamente. E mais uma vez, eu peço por paciência e tolerância enquanto discutimos esse assunto. Seus mantos não devem ter manchas. O caráter deles precisam estar purificados do pecado pelo sangue da aspersão. Essa frase é importante. Então, seus pecados foram completamente perdoados por Cristo. Sim. Nada corrompido irá para o céu. Logo, esta citação está absolutamente precisa. A Bíblia diz que nenhuma corrupção entrará no céu. Então, todos os redimidos precisam estar sem mancha, pelo sangue da aspersão. Através da graça de Deus e de seu próprio esforço diligente, veja, temos a esfera de Deus e a esfera humana. Devem ser vencedores na batalha contra o mal. E enquanto o juízo investigativo prossegue no céu, enquanto os pecados dos crentes penitentes estão sendo removidos do santuário, deve haver um trabalho especial de purificação, de afastamento do pecado por parte do povo de Deus aqui na terra. Este trabalho é mais claramente apresentado através das mensagens de Apocalipse. Portanto, isso é verdade, ficaremos sem intercessor. Você terá que ser perfeito, terá que ser sem mancha, você deverá ser declarado sem corrupção. Então, como funciona isso? Aqui temos o que chamamos de selamento, pois a Bíblia fala sobre o selo de Deus. Vamos ler? Aqueles que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão favorecidos ao receberem o selo do Deus vivo. Somente aqueles cuja atitude perante Deus estão assumindo a posição daqueles que se arrependem e confessam seus pecados no grande antitípico dia da expiação, serão reconhecidos e marcados como dignos da proteção de Deus. Portanto, neste período, se formos selados, estaremos sob a proteção de Deus. Isto é importante. Tão logo o povo de Deus seja selado em suas frontes, que não é um selo ou uma marca que possa ser visto, mas uma fixação da verdade, tanto intelectual como espiritual, que não pode ser removida. Ou seja, o selo de Deus é quando se está tão agarrado à verdade que é impossível ser afastado dela. Mas o que é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A sua palavra é a verdade e a sua lei é a verdade. Estas são as 3 definições bíblicas. Devemos estar absolutamente fixos a isso. É necessário saber o que é pecado, confiar nos méritos de Jesus, precisamos internalizar o caráter dele pelo estudo de sua palavra. Tão logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Na verdade, ela já começou. O julgamento de Deus está sobre a terra agora mesmo, para que saibamos o que está por vir. Então a sacudidura? Já começou. Sim. E vai ficar pior, e pior, e pior, conforme avançamos. Vamos abordar este assunto com algumas perguntas. Essa questão de permanecermos sem um mediador. E para tal, precisamos ser muito cuidadosos ao abordarmos esse assunto. A minha pergunta é, Martin, vou usar você como cobaia. Pode Tudo ser? bem. Será que ficar sem um mediador significa ficar sem a justificação de Cristo? Definitivamente não. Não significa. Não. Então você permanece com a justiça de Cristo. Muito bem. E quão perfeita é essa justificação? Absoluta. Totalmente perfeita. Sim. Agora, farei outra pergunta. Quão perfeito é o seguinte decreto? Este é o decreto que será promulgado no fim do tempo da graça, quando Miguel se levanta. Apocalipse 22, 11. Aquele que é injusto, que seja injusto ainda. E aquele que é imundo, que seja imundo ainda. Que aquele que é justo, seja justo ainda. E aquele que é santo,
seja santo ainda. Quem diz isso? Deus. É Deus quem diz isso. Então, este decreto é proferido pelo próprio Cristo. Sim, Miguel se levantando, então Cristo pronuncia isso. Muito bem. Agora, quando ele diz que aquele que é justo, que seja justo ainda, e aquele que é santo, que seja santo ainda, por falar nisso, como é que essas pessoas aqui em cima, que estão passando por esse período sem mediador, receberam a justificação perfeita? Através de Cristo. Através de Cristo. Ok? Então elas estão na justiça de Cristo, que é perfeita. E agora há um decreto que diz que permanecerão justas. Quão perfeito é esse decreto? Perfeito, porque foi Deus que deu. Muito bem. Então aqueles que permanecem na justiça de Cristo permanecerão justas, Sim. Aquele que é justo, mas não há mediador. Mas há um decreto. Você continuará justo. E aquele que é santo, que seja santo ainda. E por que ele diz isto? Diz porque foram selados. E o que o selo quer dizer? estabelecido, na verdade. De forma que você não pode Você ser não pode ser abalado. E será que os injustos bravejarão contra você durante as pragas? Sim, Será que eles desejarão matá-lo por Sim. causa das pragas? Irão? com certeza. Com certeza. Não é verdade que tudo aquilo que está escrito acontecerá? Haverá um tempo tal qual nunca foi. Será que o exército do faraó, falando antitipicamente, não virá atrás de você para varrê-lo do mapa? Sim, com certeza. Ou seja, passaremos por uma experiência muito semelhante às dos filhos de Israel. Uhum. E você será abalado? Não se você tiver sido selado. Não será abalado se estiver firme na verdade. E por decreto, Sim. você permanecerá justo. Pois deste período em diante, ao ser promulgado o decreto, o justo permanecerá justo, é o que diz ali, e o injusto permanecerá injusto. Portanto, para eles não haverá mais volta. Não poderão migrar da injustiça para a justiça, pois não haverá mais mediador, enquanto que os outros estarão tão firmes na verdade que também não os mudarão. outros estarão tão estabelecidos na inverdade que eles não Muito poderão bem. se mover. Vejamos os detalhes agora. E a próxima pergunta é: quão perfeitos serão todos aqueles que já viveram sobre a terra, que ressuscitarão na última trombeta? Será que a última geração será mais perfeita que eles? Não, eles não serão mais perfeitos. E quão perfeitos serão Quão eles perfeitos que morreram? seriam? Completamente perfeitos. Foram cobertos pela justiça de Cristo. Sim, Ok, mais uma pergunta. Os que estiverem vivos na ocasião da volta de Jesus terão qualquer vantagem com relação aos que já morreram? não. Quão perfeitos serão? Tão perfeito quanto você será quando você for levado Então, para o céu. a última geração terá qualquer vantagem em relação aos salvos que viveram antes deles? Eles não podem ter, Não. porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para Muito sempre. bem. Tenho mais uma pergunta para você, Martin. Será que o plano da salvação já foi alterado? Não. Como Adão e Eva foram salvos? Do mesmo jeito que somos salvos hoje. Se nada corrompido entrará no céu, e apenas a última geração é capaz de atingir isso, por que Enoque foi para o céu? Se nada corrompido entra no céu, como é que Enoque foi parar no céu? A única maneira é por Cristo declarando o justo. Aham. Então, a única maneira de a última geração ir para o céu, mesmo sem o mediador, é porque Cristo os cobriu com a sua justiça, declarando que eles continuariam justos. Será então que Jesus está decretando aqui que eles não podem mais cair? Não. Por quê? Porque ele veio para morrer pelo seu livre-arbítrio.
Por que ele então anularia o seu livre-arbítrio neste período? Afinal, ele poderia ter nos criado sem o livre-arbítrio. E é o mesmo argumento de que a lei foi abolida. Sabe, Martin, quando discutimos este assunto e fazemos essas perguntas, a conclusão a que eu chego, e se alguém aí não concorda, tudo bem, não quero discutir com ninguém. Não haverá qualquer diferença entre a última geração e qualquer outra geração que já viveu. A única forma de entrar no céu é ter o passaporte exigido para se entrar no céu, que é a justiça de Cristo, imputada e transmitida. Imputada é a justificação e transmitida é a santificação. E sim, eu preciso exercitar a minha vontade dentro da minha esfera, mas aqui há um decreto. E lemos há pouco que ele enviará os anjos dele para tomar conta de nós. Eles nos blindarão, Sim. eles nos cercarão. Eles manterão os anjos maus longe de nós. E esses anjos maus incitarão os ímpios a matar-nos. Mas será inútil a esses anjos tentar enganar-nos? Por quê? Porque você está estabelecido, na verdade. Porque você já está tão firmado na verdade que não será abalado. Então, se quisermos fazer parte da última geração, que de fato viverá sem um mediador, quão firmes na verdade devemos ser? Completamente. O que devemos fazer? Você tem que ter Cristo. Estudar, certo? Sim. Aquelas 10 virgens, todas tinham óleo, Aham. o que quer dizer que todas estudaram a Bíblia. Correto. E quando começou o clamor, o noivo está vindo, elas acenderam as lâmpadas. Ou seja, deixaram sua luz brilhar. Mas algumas não tinham óleo suficiente Sim. e saíram correndo, tentando encontrar óleo. Ou seja, foram ler as Escrituras. Eu acredito que algumas pessoas, com toda essa crise que ocorre no mundo hoje, com toda essa pandemia e todas essas novas regras que estão chegando, passaportes verdes, que alguém esteja dizendo, o noivo está vindo. E eu me pergunto, quanto tempo ainda temos para conseguir óleo? Precisamos armazenar óleo extra agora mesmo, não é? Sim. Agora, isso diz respeito ao povo de Deus que dará o alto clamor. E milhares e milhares e milhares, pela graça de Deus, sairão de Babilônia. Será que toda essa gente estará no mesmo nível em termos de conhecimento que aqueles que estudam há anos? Não. Mas eles conseguem ver que eles precisam ver naquele tempo em que vivem e fazem a sua escolha, no sentido de aceitarem que Deus é o governante do universo, que Ele tem uma lei, que eles precisam obedecer essa lei. E eles tomam a posição junto ao povo de Deus e então são declarados o quê? Justo. E a minha pergunta agora é, Uhum. se eles são declarados justos e acabaram de sair de Babilônia, não estarão eles também vivendo em um tempo de angústia, sem um mediador? Correto. Portanto, se é este o caso, será que existe qualquer diferença entre o posicionamento deles pela justiça e a sua capacidade de cair e aqueles que foram educados no alto clamor? Não. Não há diferença. Tem o tipo. O ladrão na cruz. Excelente. O ladrão na cruz, eu lhe pergunto, ele foi justificado? Sim. É claro que sim. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Em verdade, eu te digo hoje, você estará comigo no reino do céu. Ele foi justificado? Muito bem. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Ele teve tempo para isso? Não. Mas ele teve santificação. Como você sabe? Cristo declarou justo. Sim, mas isso não é santificação, é justificação.
Ok! Muito bom, muito bom. É bom refletirmos sobre isso. Vamos comparar as duas coisas. Haviam dois ladrões. Uhum. Um deles estava zombando de Cristo, mas o outro disse: nós somos criminosos, nós merecemos isso. Mas este homem não fez nada de errado, ele é justo. Um ladrão estava xingando, praguejando, mas este estava conversando com Cristo. É. E Cristo morreu antes dele. Você acha que ele também passou a xingar e praguejar? Ou descansou naquela promessa, agradecendo a Deus pela graça que acabara de receber? Sim. Isto é santificação. Ele deu os frutos da santificação. Ele parou de xingar naquele curto espaço período de de tempo. Uhum. Foi o suficiente. Ele foi batizado? Não. Não, mas foi batizado pelo Do Espírito coração. Santo. Exato. Estes são pontos muito interessantes. Martin, eu creio que a salvação segue o mesmo critério em qualquer geração. E para uma pessoa pensar que precisa atingir um certo nível maior do que aquele de Moisés, que já morreu e não vai passar pelo tempo de angústia, em termos de permanecer com o caráter justo, quando ele falou com Deus face a face, É. quando eles duvidaram de sua imposição, seu irmão e sua irmã, Deus disse a eles: vocês não têm medo de falar contra o meu servo Moisés? E quando aquela glória da Shekinah partiu, Miriam ficou leprosa É. e Moisés intercedeu: Senhor, cure-a, por favor. E Deus disse: coloque-a para fora do acampamento por 7 dias, para ela pensar no que disse. E então ela voltou e Deus a curou. Mas ele permitiu as consequências, não é? Dito isso, vamos mesmo afirmar que devemos atingir um nível melhor do que o próprio Moisés? E para sermos consistentes na resposta, devemos também dizer que é necessário atingir o nível de Enoque. E vamos dizer que os justos que morreram como mártires saiam de suas tumbas com aquele maravilhoso corpo glorificado. Seriam eles de um nível inferior ao meu? Na minha opinião, este entendimento beira a presunção. Mas se as pessoas veem dessa maneira, não vamos brigar por causa disso. Não podemos dizer somos impecáveis até que este corpo vil seja transformado na glória do seu corpo. Nós já lemos isso antes. Isso ocorrerá quando Cristo voltar. Mas eu posso dizer, eu não quero pecar. Eu não vou pecar. Eu quero permanecer no caminho estreito. E o decreto e o selamento, a proteção dos anjos, me guardarão quando eu não tiver um intercessor. Se buscarmos seguir a Cristo constantemente, nos pertence a grande esperança de ficarmos diante do trono de Deus sem mancha ou ruga ou qualquer coisa do tipo, completos em Cristo, vestidos de sua justiça e perfeição. E este é mais um pensamento. E isso ocorrerá durante toda a eternidade. O trabalho de nossas vidas aqui é uma preparação para a vida eterna. A educação iniciada aqui não será completada nesta vida. Ela continuará por toda a eternidade, sempre avançando, nunca completada. Mais e mais claramente será revelada a sabedoria e o amor de Deus em seu plano da redenção. Agora eu lhe pergunto, será que continuaremos a crescer em perfeição de caráter ao longo da eternidade? Sim. Será que algum dia alcançaremos o nível de Deus? Não. Nós nos aproximaremos, mas sempre será. Deus sempre será a fonte de nossa admiração. Sim. Esta é a beleza do plano da redenção.
temos mais um parágrafo. No banimento de Satanás do céu, Deus declarou sua justiça. Por quê? Porque ele transgrediu a lei. E o salário de transgredir a lei era a morte e manter a honra de seu trono. Mas quando o homem pecou, ao se submeter aos enganos desse espírito apostatado, Deus deu prova de seu amor ao submeter o seu único filho a morrer pela raça caída. É na expiação que o caráter de Deus permanece revelado. O poderoso argumento da cruz demonstra a todo o universo que Deus, de maneira alguma, foi responsável pelo curso de pecado que Lúcifer escolheu. Lembre-se do que conversamos sobre predestinação. Sim. Não houve uma retirada arbitrária da graça divina, nenhuma deficiência do governo divino que possa ter inspirado nele o espírito da rebelião. 1 João 4,16 diz: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Este é o amor ágape, sem egoísmo algum. Este é o tipo de amor que precisamos nos apropriar. Este é o tipo de amor que Pedro disse que não tinha, não é? Pois Jesus perguntou: você me agape? E ele disse: ah, Senhor, eu não tenho capacidade para isso. Eu apenas o filéu. Mas então, mais tarde, em sua carta, ele diz: e o último é ágape. Precisamos desse amor. Mas não será dessa forma quando o grande conflito finalmente terminar. Quando o plano da salvação estiver completado, o caráter de Deus permanecerá claramente revelado para toda criatura inteligente. Os princípios de sua lei serão vistos como perfeitos e imutáveis. O pecado revelou a sua natureza e Satanás o seu caráter. O extermínio do pecado provará o amor de Deus e estabelecerá a sua honra diante do universo. Portanto, meu amigo, a doutrina da lei e do pecado é unha e carne. Deste processo redentivo, não se pode removê-lo. E é por isso que este estudo é da maior importância, pois precisamos aprender que a base do governo de Deus é a sua lei e que precisamos estar em harmonia com a lei em nossa esfera. Vamos orar. Querido Pai, esta doutrina tem causado tanto sofrimento e dor e até morte no mundo. Milhões foram executados porque não entendiam exatamente como outros a entendiam. Senhor, oramos para que a promessa de que o Senhor nos guiará para a verdade seja cumprida em nós. E eu oro para que as pessoas do mundo vejam que o caráter de Deus está ligado à sua lei, para que entendam que a morte na cruz demonstrou a justiça de Deus e exaltou a exigência da lei, e que a misericórdia demonstrada na cruz deu a seres caídos como nós acesso ao trono de Deus. Que milagre! Obrigado. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho abaixo para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado.